Gravando. Então, vamos falar aqui novamente sobre depreciação, exaustão e amortização. Não sei se vocês estão aí acompanhando com o material que eu passei para vocês ou acompanhando pela tela, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper, tá? E perguntar. Outra coisa, tá, gente? Deixa os microfones aí desligados, tá? Fechado. Aí, quando for perguntar, abrem, tá? Para não ter interferência de cachorro, essas coisas, tudinho, tá? Criança gritando, enfim, para não atrapalhar a nossa aula. Então, vamos lá. Vamos falar sobre depreciação, amortização e exaustão. Coloquei algumas teorias aqui para vocês, tá? Depreciação acontece, tá, com bens tangíveis, com bens materiais, com bens permanentes, tá? Em decorrência de uso, desgastes ou obsolescência. Bens permanentes, máquinas, veículos, computadores, todos os bens permanentes que a empresa tem, móveis e utensílios, eles irão sofrer depreciação. Então, a depreciação só acontece para bens permanentes, tá? A amortização acontece para bens intangíveis, tá? Bens intangíveis, marcas e patentes, direitos autorais, fundo de comércio. Então, tudo que a empresa tem de bens imateriais vai sofrer amortização. Vou lá, inventei uma coisa e vou registrar a patente desse produto que eu criei. Então, vai ter um tempo de vida, tá? Para poder utilizar esse produto. Sou compositor e escrevi uma música lá, Moranguinho do Nordeste, sei lá. Então, vou lá e registro essa música, tá? Então, essa música somente eu posso cantá-la. Quem quiser cantar, vai ter que pagar para cantar essa música. Quem quiser utilizar a minha marca, terá que pagar para utilizar a minha marca. Então, a amortização é isso, tá? Exemplo bem clássico aconteceu com os medicamentos, que hoje nós temos o genérico. O genérico nada mais é que quebrar as patentes das marcas. Então, existe um produto que tem uma marca que custa R$ 100 e tem o genérico, que é feito apenas pelo princípio ativo, que custa R$ 10. Um exemplo. Então, a marca é que agrega valor. Então, essas marcas sofrem amortização. E nós temos a exaustão, tá? Que é referente de recursos naturais, tá? Exploração de minério. Ok. Exploração de minério, tá? Recursos florestais, utilização de água do solo. Então, tudo isso sofre exaustão. Tudo que estiver ligado à natureza vai sofrer exaustão, tá? Água, minério, floresta, que a gente não consegue plantar sempre no mesmo lugar. Vai chegar uma hora que aquele terreno não vai ter como mais plantar nada nele, porque já sugou todos os recursos que tem nele. Eu não vou conseguir tirar a vida inteira ouro de uma mina, né? Chega uma hora que esse ouro vai acabar, e assim era todos os recursos naturais, tá? Então, a depreciação para bens materiais, tá? A amortização para marcas e patentes, para ativos intangíveis, que são imateriais, tá? E exaustão acontece com recursos naturais, água, minério, floresta. Então, são esses três tipos que acontecem na contabilidade, de se perder valor de determinado bem que nós temos. Aí nós temos o valor residual, tá? O valor residual é aquilo que a empresa espera que sobre do seu bem depois que fizer toda a depreciação, a amortização ou exaustão daquele produto. Então, vamos supor que eu tenho um veículo. A taxa de depreciação do veículo é de 20% ao ano. Então, significa que este veículo dura 5 anos. Tá? Então, eu não quero depreciar todo esse veículo. Eu quero manter um saldo contábil deste veículo no meu balanço. Aí eu coloco a taxa residual. Tá? Esse valor residual, que quando chegar no 5º ano, não zere contabilmente o meu veículo. Eu quero que sobre um saldo contábil deste veículo. Em vez de zerar veículo 60 mil, depreciação acumulada de 60 mil, não, eu quero que tenha um veículo de 60 mil
e uma depreciação acumulada de 50 mil, para ter um saldo contábil, ter um valor residual de 10 mil. Então, o valor residual, tá, é aquele valor que eu quero que fique do meu produto. Tá? Eu não quero depreciar todo o meu produto, eu quero que sobre um saldo daquele produto. Eu não vou depreciar ele todo no montante lá do tempo de vida útil. Então, vamos supor, tem um veículo lá de 100 mil reais, então eu quero um saldo residual de 10%. Então, 10 mil reais que eu quero que sobra desse veículo. Veículo dura 5 anos, então quando chegar no quinto ano, eu não vou depreciar todo ele, eu só vou depreciar 90 mil e vai ter um saldo residual na conta veículo de 10 mil reais. Então, contabilmente falando, este meu veículo vale 10 mil reais. Diferente se eu não colocar saldo residual. Se eu não colocar saldo residual, vai ter o montante veículo 100 mil, depreciação acumulada 100 mil. Então, não tem saldo nenhum na conta de veículos. Tá? Para isso, Professor, sim. o valor residual serve para amortização, exaustão e depreciação, né? Isso, vale para os três. Tudo que eu falar aqui vale para os três, tá, gente? Tudo que eu falar Ah, vale tá. para os três. Aí eu não quero que tira todo o ouro da minha mina. Então, eu vou colocar o saldo residual de uma quantidade de ouro. Então, eu quero que sobre 10 mil toneladas de ouro na minha mina. Então, vai sobrar 10 mil toneladas. Vou conseguir fazer exaustão até determinado valor. Eu não quero que a minha marca sofra amortização. Então, vai ter um saldo residual para aquela marca. Tá? Então, tudo, tanto depreciação, quanto amortização, quanto exaustão, tem este valor residual, que é ter um saldo no final da vida útil. Tá? Eu não quero que isso aqui se desgasta, tá? Então, eu vou deixar um saldo para futura venda, tá? Alguma coisa assim, ou ter esse saldo contábil no balanço, alguma coisa assim. É obrigatório? É obrigatório, tá? Vocês precisam fazer, colocar esse saldo residual. É 10%, 15%, 20%, depende do produto que vocês tenham, tá? Então, é preciso colocar esse valor residual para cada bem, para não chegar no tempo de vida útil e ter um saldo zerado. Veículo 50 mil, depreciação 50 mil. Máquina 50 mil, depreciação 50 mil. Senão vai chegar um tempo na sua empresa que você não vai ter saldo nenhum de permanente. Se eu tenho um veículo, uma máquina e um computador, eu tenho 60, 60, 60 de bens, e eu tenho 60, 60, 60 de depreciação, quais são os bens que eu tenho na minha empresa? Não vou ter nenhum, porque está tudo zerado, tanto o meu veículo, tá, quanto a minha máquina e o meu computador. O saldo dele está batendo com a depreciação, 60 mil reais. Então, aí nessa situação eu não teria saldo contábil nenhum. É por isso que as empresas colocam um valor residual para sobrar um saldo de permanente lá. Senão, não vou ter permanente na minha empresa. Tá? Professor, e se eu quiser reavaliar? Vocês podem reavaliar, tá? Mas tem que chamar um pessoal, pessoas competentes para fazer a reavaliação desse bem. Dúvidas? Até agora não, para mim. Não. Não? Então, o que é saldo residual? Valor residual, gente. É o que se espera, É o o que valor espera que que se sobe do sobre meu bem. Hã? no tempo de. É o valor que se espera, é o valor que espera que se sobre depois do seu tempo de vida útil. É o valor que Isso. você quer que sobra, né? Não é espera. Se você Isso. coloca uma É o determinada valor que eu quero que porcentagem, sobre do meu bem. isso é o valor que você quer que sobra. Não é que espera. Se você colocar determinado valor, vai sobrar determinado valor. Não é assim, eu vou esperar para ver quanto Professor, vai sobrar. Oi. mas o que acontece se eu não quiser que esse saldo sobre? Se eu quiser zerar, é possível essa opção? Não, é possível, mas vai chegar no tempo que você vai ter lá uma conta contábil, igual eu estou falando. Veículo. Eu tenho um veículo lá de 60 mil e eu tenho uma depreciação acumulada de 60 mil. Então você não vai ter saldo no balanço patrimonial, porque você tem 60 mil menos 60 mil. Então não faz Eu vou ficar sem sentido. recurso. Isso, vai ficar sem recurso, tá? Para obter algum tipo de financiamento, alguma coisa, porque você não vai ter o saldo lá para dar uma batida. Então, se você colocar todo o valor, vai chegar um período
que vai zerar aquele seu permanente. Se você tem vários permanentes e chegar no tempo de vida útil, vai ficar tudo sem saldo, tá? Então, é melhor vocês deixarem o saldo para falar que tem um saldo contábil lá, um valor, para futuramente, se precisar, né? Entrar algum cálculo, essas coisas assim. Tudo bem, gente? Beleza. Então, tem uma formulazinha aqui, tá? Valor depreciável é igual ao valor do meu bem, custo do bem é o valor do meu bem, menos o valor residual. Então, o valor depreciável é, se eu tenho um veículo de 60 mil, vou tirar o saldo residual. Só um exemplo aí, 10 mil reais. Então, eu vou depreciar 50 mil, porque é o valor que tem para depreciar. Os 10 mil que eu tirei é o valor que eu quero que fica na conta veículos, tá? Então, o valor depreciável é o valor do bem menos o valor residual. Coloquei aqui algumas Professor, taxas. Sim. para para mim saber o valor residual, primeiro eu tenho que somar a taxa, descobrir a taxa ou não? Não, não precisa, tá? No exercício que eu passei para vocês, tem lá. Ele quer um valor residual, acho que é de 20%, alguma coisa assim. Basta você jogar 20. Quantos? 10%. 10%. Basta você jogar 10% em cima do valor do seu bem. Tá? Você vai pegar lá o valor do seu bem, vai tirar 10% dele. O que sobrar, você vai colocar a taxa de depreciação. Tá. Vocês entenderam? Professor, o que sobrar o valor da taxa de depreciação não é o que perdeu, é o que ficou, então. Isso. O valor da taxa da depreciação é o valor que ficou no bem. Vou fazer aqui um cálculo aqui com vocês. Acompanhe aqui comigo. Só um minutinho que eu vou trocar aqui para vocês acompanharem. Só um instantezinho. Estou abrindo aqui o Excel para vocês acompanharem um exemplo. Estão todos vendo o Excel aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Valor do bem. Tá? Valor do bem, 60 mil. Então eu tenho aqui do meu veículo, tá? Veículo, 60 mil reais. Saldo residual, tá? Quero 10%, tá? Quero que sobra 10% do meu produto, tá? Valor para depreciação. Valor depreciável. Vou colocar aqui. O valor depreciável é quanto que é 10% de 60 mil? 60 vezes 10 é igual a 6 mil. Tá? Então, eu quero que fica do meu veículo 6 mil reais na conta. Na conta veículo, lá no final do quinto ano, eu quero que fica 6 mil reais. Então, qual que é o valor que eu vou depreciar? 60 mil, que é o valor do bem, menos o saldo residual. Então, vai sobrar para mim depreciar 54 mil. Qual que é a taxa de depreciação do veículo? Taxa de depreciação do veículo, qual que é? 10%? Não. 6 mil? Quantos? 6 mil? Não, taxa de depreciação. Quero saber qual é a taxa de depreciação que eu faço ao ano do É veículo. 20%, né? 20%, tá? Então, a taxa de depreciação do veículo é 20%. Então, agora eu vou pegar 54 mil, que é o valor depreciável, vezes 20%. Então, a depreciação anual desse veículo, tá, é de R$ 10.800, tá? Aí eu vou fazer isso por quantos anos? 5 anos, tá? Esse é por aqui, primeiro ano, tá?
Aí no segundo ano a mesma coisa, 54 mil vezes 10%. Terceiro ano, 54 mil vezes 20%. Quarto ano, 54 mil vezes 20%. E quinto ano, que é o tempo de vida, vezes 20%. Tá? Então, depreciei aqui todos os anos. Terceiro ano, quarto ano e quinto ano. São tempo de vida útil, tá? Então, quanto que deu a minha depreciação? Vou somar tudo. 54 mil. Qual que é o valor que eu tenho no meu balanço? Se eu não fizer esse saldo residual, eu vou ter um valor de um veículo de 54 mil e a depreciação de 54 mil. Então, contabilmente falando, eu não tenho saldo nenhum. Mas como eu deixei um valor residual, vai sobrar do meu veículo R$ 6.000 lá no meu balanço. Porque eu comprei ele por 60 e fiz a depreciação de 54 mil. Sobra R$ 6.000 do meu veículo no balanço. Se eu não colocar saldo residual, eu vou depreciar os 5 anos, tá? Vamos fazer aqui em cima de 60 mil, tá? 60 mil vezes 20%, tá? E assim nós vamos para o ano seguinte. Segundo ano, 60 mil vezes 20%, 60 vezes 20%, 60 mil vezes 20%, 60 mil vezes 20%. Tá? Então, a depreciação anual em cima de 60 mil é de R$ 12.000. Então, o valor da minha depreciação no quinto ano, de 60 mil. Se eu tenho um veículo de 60 mil aqui em cima, e eu tenho uma depreciação de 60 mil aqui embaixo, qual que é o valor do meu bem? Qual é o valor contábil que eu tenho no meu balanço patrimonial? Zero. Zero. Tá? Então, eu posso ter vários bens lá no meu balanço patrimonial, mas se tiver com o valor do bem igual ao valor da depreciação, não vale nada o seu balanço patrimonial. Mas se eu deixar um saldo residual, eu vou ter R$ 6.000 lá na conta do veículo. Tá? Por isso que existe esse saldo residual. Tá? Tudo bem, gente? Sim. Ok. Professor, essa taxa de depreciação de 20% é fixo? Sempre? É assim, depende, tá? Existe uma tabela que vocês falaram aí que é muito grande, né? Existe aquela tabela. Quando se fala pelo método linear, tá? Aí nós vamos utilizar essa fórmula que a taxa que é 20%. A taxa de 20% é padrão, mas a empresa ela pode adotar outras formas de fazer depreciação que nós vamos ver aqui durante a aula, tá bom? Então a gente vai ver algumas formas para achar a taxa de depreciação. Tudo bem? Conseguiram entender aqui? Opa. Vou aqui agora, novamente, compartilhar aqui a tela do... Aí, voltando aí, estão visualizando aí o slide aí? Eu não. Sim. Agora tá, né? Sim. Então, aqui nós temos Agora algumas taxas de depreciações. Edificações, prédios, né, imóveis em gerais. Vida útil, 25 anos. Tá? Taxa de depreciação anual, 4% ao ano. Tá? Ah, como que eu sei que é 4%? Basta pegar 100 e dividir por 25, vai dar 4%. Instalações, máquinas e equipamento, móveis e utensílios, ferramentas, tempo de vida útil, 10 anos. Tá? Como que eu sei que é 10% ao ano? Pego 100 e divido por 10. Vou chegar a 10%. Veículos e informática, tá? Vida útil, 5 anos. Pego 100, divido por 5, vai dar 20% ao ano.
E tratores, vida útil 4 anos, 25% ao ano. Pego 100 e divido por 4 anos, vai dar 25% ao ano. Isso aqui são os mais trabalhados, tá? Naquela tabela que eu passei para vocês, não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar, tem lá veículos de transporte de 10 pessoas, veículo de 2 pessoas, veículos de 5 pessoas, veículos de passeio, veículos de carga, ferramentas até 10 quilos, ferramenta abaixo de 10 quilos, acima de 10 quilos. Tem várias formas, tá? Várias taxas de depreciações, porque depende da forma que você vai utilizar o seu produto, tá? Então, mas a princípio os mais utilizados são esses aqui, tá? Instalações, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, 10 anos, 10%, veículo 20%, tratores 4 anos. Lançamento contábil. Como que faz o lançamento? Como que fica o lançamento? Depois que eu acho os valores, tá? Voltando ao exemplo lá do veículo. Então, achei a depreciação lá do veículo no primeiro ano de 10.800. Então, despesa com depreciação, 10.800. Depreciação acumulada, veículos. Preciso colocar de qual bem que eu estou depreciando. 10.800. Tá? Acho que é 10.800 ou 10.200. Acho que é 10.800. Então, este é o lançamento contábil que a gente faz. Tá? Despesa com depreciação, despesa com exaustão, despesa com amortização, debitado, crédito, depreciação acumulada, o bem que eu tenho, exaustão acumulada, o bem que eu tenho, e amortização acumulada, o nome do bem. Tá? A despesa operacional, a despesa com depreciação, vai lá na RE. A depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo. Retificadora significa que ela é redutora, ela vai reduzir o valor do seu bem. Então, veículo, depreciação acumulada de veículo. Máquinas, depreciação acumulada de máquinas. Computadores, depreciação acumulada de computadores. Mina de ouro, exaustão acumulada da mina de ouro. Florestas, exaustão acumulada de floresta. Marcas e patentes, amortização acumulada, marcas e patentes. Então, vai o bem e a depreciação, vai o bem e a exaustão, vai o bem e a amortização. É um debaixo do outro, para vocês identificarem no balanço de qual é aquela depreciação. Se nós juntar toda a depreciação acumulada de tudo, eu não vou saber se a depreciação é do veículo, se a depreciação é da máquina, se é do computador, se é da instalação. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por isso que é uma conta de depreciação para cada bem que eu tenho. Tá? Mas o lançamento contábil é despesa com depreciação, depreciação acumulada. Despesa com exaustão, exaustão acumulada. Despesa com amortização, amortização acumulada. Tudo bem? Sim. Então tá, então. Professor, com Sim. licença. Sim. Deixa eu te falar. Meu celular deu um pânico, então eu perdi um bom pedaço aí, mas pode dar continuidade, mas eu sei onde que parou. Tá. Depois eu posso estar perguntando? Sim, claro. Aí no final eu Tá. posso revisar também com vocês, tá? Uhum. Tranquilo. Tá joia. Alguns métodos aí, tá, Paola? Você tava perguntando se as taxas é geral, né? A princípio elas são gerais, mas existem fórmulas, tá? Métodos para fazer a depreciação. Então, o método linear, que é o mais simples que tem. Vou pegar o meu bem e colocar a taxa que está lá na tabelinha, tá? Se é um veículo, vou pegar o meu bem, veículo 60 mil, vezes 20%, que é a taxa de depreciação. Se eu tenho uma máquina, vezes 10%, tá? Então, essa é bem simples, tá? Basta pegar o valor do bem, tá? E multiplicar pela taxa. Ah, professor, eu não sei qual é a taxa, difícil, é impossível decorar aquela tabela. Tranquilo. Como que a gente faz para achar? Se no exercício ou na empresa, na nota fiscal, estiver falando tempo de vida útil,
No caso do exemplo aqui, fala que a vida útil estimada do bem é de 10 anos. Basta pegar 100 e dividir por 10. Pego 100 e divido por 5. Pego 100 e divido por 25 anos. Então, é só pegar 100 e dividir pelo tempo de vida útil. No caso do exemplo aqui que nós temos, tempo de vida útil de determinado bem tenha sido estimado em 10 anos. Tá? Então, é 100 dividido por 10 anos. Se fosse 5 anos, seria 100 dividido por 5 anos, que daria 20%, tá? E assim sucessivamente. Se fosse 20 anos, 100 dividido por 20, que daria 5, tá? Então, se eu não sei, não lembro de cabeça qual é a taxa, basta pegar 100 e dividir pelo tempo de vida útil. Isso para o método linear, tá? Então, vai vir lá mencionando no exercício. Calcular conforme método linear, soma dos dígitos, tá? Então, pelo método linear, é só pegar o bem, o valor do meu bem, e multiplicar pela taxa. 20%, 10%, 4%, 5%, 6,5%, tá? Então, não sei qual é a taxa, pego 100, o 100 é padrão, tá, gente? Como se fosse 100%. Pego 100 e divido pela quantidade de anos de vida útil. Tá? Então, nesse exemplo, 100 dividido por 10 anos, que é igual a 10% ao ano. Professor, os outros tipos de métodos é aquele de soma dos dígitos? Sim, nós já estamos Além vendo do aqui. linear? Oi? Além do Além linear, do... isso. Agora eu já estou falando, já vou começar a falar sobre a soma dos dígitos ou dos algarismos dos anos. Ah, tá, não, era só para eu saber distinguir qual que eram os outros tipos de métodos. Não, tem mais ainda aqui, tá? Agora vamos falar sobre a soma dos algarismos dos anos, ou a soma dos dígitos, tá? No método linear, o valor da taxa, ela é fixa, 10% no primeiro até o último ano, 20% do primeiro até o quinto ano, 25% do primeiro ao quarto ano. Já na soma dos algarismos, a taxa é variável, tá? De acordo com o tempo de vida. Então, no primeiro ano, dependendo da situação, vou fazer uma depreciação de um valor, tá? No último, outra taxa de valor. Então, a soma dos dígitos ou dos algarismos é o seguinte: eu preciso saber qual é o tempo de vida do meu bem. No exemplo que está passando para vocês aí, tá? 4 anos é o tempo de vida útil. Então, separei 1, 2, 3 e 4. Né? Então, referente a 4 anos. Se são 4 anos, eu tenho primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Vou somar 1 com mais 2, 2 mais 3, tá? Desculpe, vou refazer aqui. 1 com mais 2, que é igual a 3, tá? 3 com mais 3 vai dar 6. 6 com mais 4 é igual a 10. Conseguiram visualizar, gente? Sim. Sim, todos entenderam? Sim. Então, beleza. Sim. Então, eu tenho uma taxa aí de 10%. Aí nós temos duas diferenças. Método crescente, taxa crescente e taxa decrescente. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que nas taxas crescentes, eu vou começar com um valor mais baixo. Então, vai ser um valor menor e vai terminar com um valor maior. Já na taxa decrescente, eu já vou fazer a depreciação com um valor maior, até chegar no último ano com o menor valor. Tá? Então, eu preciso pegar no primeiro ano da taxa crescente 1 dividido por 10. 10 porque foi o valor que nós encontramos ali somando os algarismos.
No primeiro ano, vai dar uma taxa, essa taxa eu vou multiplicar pelo valor do meu bem. Vou mudar aqui só um minutinho para fazer o cálculo aqui para vocês entenderem. Então aqui, vou partilhar novamente aqui. Só um minutinho. Fazer explicando aqui para vocês. Então aqui, e eu achei, né? Fazer aqui soma dos algarismos. Soma dos algarismos. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4, tá? Então, este com mais este com mais este é igual a 3, tá? Três com mais 3 é igual a 6. Seis com mais 4 é igual a 10. Então, somei esses dois, tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, formas. Então, esses dois. Então, esse aqui é igual a este. Este é igual a 6, tá? 6 com mais 4 é igual a 10. Então, a nossa taxa é de 10%. Então, crescente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, eu vou pegar 1 e dividir por 10. 2 e dividir por 10. 3 dividir por 10. E 4 dividir por 10. Esse. Então, aqui é a divisão, tá, gente? 1. Não tem como mudar. 2 dividido por 10, 3 dividido por 10 e 4 dividido por 10. Então, aqui, no primeiro ano, eu vou pegar 1 e dividir por 10. Vou achar a taxa de 0,1. 2 dividido por 10. 3 dividido por 10. E 4 dividido por 10. Tá? Então, vou chegar a 10%, 20%, 30% e 40%. Valor do bem. Valor do bem. Então, o meu bem vale 100 mil reais. Então, 100 mil. Então, agora aqui eu vou pegar 10% vezes 100 mil. 20% vezes 30% vezes 10 mil. E 40% vezes 100 mil. Então, aqui fiz a minha depreciação pelo método crescente, tá? O valor de tudo dá 60 mil reais, tá?
A diferença do método crescente, que eu comecei pelo menor valor. Comecei com 10 mil, passou para 20, 30 e 40 mil. Já no método decrescente, eu vou começar com 4 dividido por 10, 3 dividido por 10, 2 dividido por 10 e 1 dividido por 10. Novamente, tá? 4 dividido por 10, 3 dividido por 10, 2 dividido por 10 e 1 dividido por 10. Achei a taxa. Agora é só multiplicar pelo valor do meu bem. 100 mil, tá? Vou começar agora com 40 mil. 30% vezes 100 mil. 20% vezes 100 mil. E 10% vezes 100 mil. O valor vai ser o mesmo no final. A diferença é que pelo método crescente eu começo pelo menor valor e pelo método decrescente eu começo a depreciação pelo maior valor. Tá? Então, isso é a soma dos dígitos. Tá? 4 anos é o tempo de vida. Tá? Então, 1 com mais 2 igual a 3. 3 com mais 6, tá? Deixa eu colocar aqui. Este, tá? É igual a este. Aí, 6 com 4 é igual a 10. Tá? Então, isso é soma dos dígitos, tá? Então, somei a quantidade de anos, tá? Que vai dar 10. Depois eu fiz a divisão, tá? Primeiro ano, 1 com 10, 2 com 10, 3 com 10, 4 com 10. Pelo método crescente. Pelo método decrescente, 4 por 10, 3 por 10, 2 por 10 e 1 por 10. Achei, multipliquei pelo valor do meu bem, tá? Depreciação e depreciação. Então, esse é o valor da minha depreciação. Tudo bem, gente? Vocês ainda estão aí? Sim. Professor, tem uma pergunta. Tentando entender e não entendi nada, mas eu tô. Professor, tem uma pergunta. Sim, pode perguntar. O método crescente e decrescente, cada empresa escolhe o seu método ou tem alguma tipo de escolha dependendo do bem? Não, cada empresa tem o seu método, tá? Cada empresa ela vai adotar o método dela para fazer a depreciação. Não tem regra para ser crescente e decrescente, não, Não, né? não tem regra. O que ela não pode também é fazer um ano crescente, no outro ano decrescente, um ano crescente, outro ano decrescente. Se ela estabelecer o crescente, o decrescente vai até o final da vida do bem, tá? Aí, para ela fazer alteração, tem que publicar no balanço patrimonial a nota explicativa falando da mudança do método de depreciação, tá? Mas a empresa que estabelece como que ela quer trabalhar, tá? Como que ela quer fazer a depreciação. Perguntas? Estão na prova? Professor, Sim, sim. Esse método que o senhor está ensinando é o que a gente vai fazer nesse exercício que o senhor colocou lá. Isso? não sei. Atividade 3. Eu acho que não tem decrescente, não. Acho que é pelo método Não, linear. Não tem. Por isso que eu estava perguntando Não, se é, não. porque que eu estou embananando, entendeu? Não, é assim. Porque Eu vou, durante o exercício, eu vou pedir qual é o método que é para vocês fazerem, tá? Se não tiver falando nada o método, vocês sempre utilizarão o método linear, tá? Se eu quiser que faz pelo método crescente,
Aí vocês irão fazer dessa forma, tá? Pois é, que nem nesse caso, nesse exercício, não tem falando nada. Então, nesse caso, é o linear que eu vou fazer. Isso, só pegar a taxa de depreciação e multiplicar pelo valor do bem lá, tirando o saldo residual, tá? Mas se eu quiser algum cálculo diferenciado, eu vou falar qual é a forma que eu quero o cálculo, tá? Certo. Certo? Podemos continuar? Professor, Sim. Sim? Oi. Oi. Pode falar ali. então, Hã? então, basicamente, acha a taxa e multiplica pelo valor do bem. Acha a taxa e multiplica pelo valor do bem. Aham. Ok. Mas, professor, e quando tem, tipo, já a taxa, é assim, professor, só tirar minha dúvida, entendeu? Sim. Aqui, no exemplo, aqui, que eu tô meio perdida. Aqui nesse exercício que o senhor fez, a número 1, tá falando 75 mil o valor, né, do bem. do veículo, do bem, né? Aí fala que tem uma taxa residual de 10%. Sim. No caso, ele já deu a taxa, eu vou ter que caçar outra taxa? Não, assim, essa taxa de 10% é o valor residual, não é a taxa de depreciação. Qual que é a taxa de depreciação do veículo? É de 20%. A taxa de depreciação do veículo é de 20%. Esses 10% é referente ao saldo residual, que você precisa tirar esses 10% em cima do valor do bem lá de 75 mil. Tá? Você vai pegar 75 mil, é 75 mil? Você vai pegar 75 mil, né, menos 10%. Aí vai sobrar um saldo lá. Esse saldo que você vai colocar 20% da taxa de depreciação. Tá? Agora eu tô começando. Glória a Deus. Fale mais um pouquinho sobre isso, professor. Nos conte mais sobre esse exercício. Já tá bom já. Valeu. Vamos continuar aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar a tela aqui do projetor. Compartilhar novamente aí para vocês. Então, método da soma dos algarismos dos dígitos, né, crescente, decrescente, vou somar a quantidade de anos para ver lá o coeficiente, né, a taxa, e dividir depois pela quantidade de anos. 1 por 10, ou por 15, ou por 20, vai depender da taxa que nós encontramos aí. Agora vamos falar sobre horas trabalhadas. Tá? Horas trabalhadas e quantidade produzida, tá? É só fazer regra de 3. Para quem não aprendeu isso no ensino médio, lá, nem sei quando que se aprende isso, regra de 3 resolve qualquer coisa no mundo, tá? Então, é só fazer regra de 3. No exemplo que eu passei aqui. A gente aprendeu no primeiro semestre. Aí, ó, viu? Bem aí, fresquinho, fresquinho. Então, regra de 3. Né? Exemplo aqui para horas trabalhadas. Tempo de vida útil de uma máquina de produção tenha sido fixado em 1920 horas. Então, significa que eu vou trabalhar com essa máquina 1920 horas. É a mesma coisa que vocês comprarem um celular novo e lá na especificação do manual, lá do fabricante, vai estar falando assim: o seu celular terá uma vida útil de 1920 horas. Então, vocês só poderão usar o celular de vocês durante esse período de 1920 horas. Tá? Ó, que triste, né? Todo mundo ia ficar desesperado. Então, esse é o tempo de vida útil, 1.900 horas, 920. Vamos supor que já no primeiro mês, você já tem usado dessas horas 96 horas. Então, vou fazer regrinha de 3. Eu sei que 1920 é igual a 100. E 96 horas é igual a X. Eu não sei quanto representa. Então, vou cruzar 96 vezes 100,
que vai dar 9.600. 1920 vezes x, vai dar 1920x. Vou passar o x para depois do sinal e vou dividir 9.600 dividido por 1920, que é igual a 5%. Tá? Ou então, o professor precisa fazer regra de 3? Não, não precisa. Basta vocês dividirem 96 por 1920. Vai chegar no mesmo resultado. Tentem fazer aí, rapidinho. 96 horas dividido por 1920. (0,05). 0,05, que é a mesma coisa que 5%. Tá? Então, achei 5% e vou agora multiplicar pelo valor do meu bem. Vamos supor que estou vendo aqui que tem gente que tem um iPhone aqui no bate-papo, né? R$6.000 o iPhone. Então, já vou depreciar 5% desse iPhone. Tá? Então, significa que eu já utilizei das minhas horas 5% dela. Tá? Então, isso é achar a depreciação por horas trabalhadas. Então, eu já trabalhei 5%, só tenho 95% agora para trabalhar. Tá? Então, isso é horas trabalhadas. Vou pegar a quantidade de horas trabalhadas no período e dividir pela quantidade estimada. No caso aqui, 1920 horas. Então, eu trabalhei 96. 96 dividido por 1920 vai dar 0,05. E depois é multiplicar pelo valor do meu bem. Mole, né? Professor, Sim. essa regra de 3, ela vai aparecer só quando é para horas trabalhadas? Só para quando é para horas trabalhadas e quantidade produzida, tá? Se for por produção. A depreciação for por produção, que é o que nós vamos ver a seguir, tá? Se for por horas trabalhadas ou pela produção, tá? Tá. Professor, Sim. uma coisa. O resultado dessa questão aí não é 5%, né? Eu tenho De que qual calcular questão? 95% desse método de Não, é horas trabalhadas. 5%. Você trabalhou Acaba aí a 5%. conta? Acaba aqui a conta. A sua taxa de depreciação é 5%. Tá? Você trabalhou 5%, já utilizou 5% dessas horas que você tem. Então, você vai pegar o valor do seu bem vezes 5%. Tá bom. Ok? Ok. Então, continuando. Agora, vamos pela unidades produzidas. É a mesma coisa. Tem uma máquina, tá, que a vida útil dela é fixada em 50.000 unidades produzidas. Então, quer dizer que eu não consigo produzir 50.001. Eu só vou produzir 50.000 unidades. Não tem como produzir mais que isso. Tá? Então, a minha capacidade máxima é 50.000. E no primeiro mês, né, no primeiro ano, sei lá, no período, eu produzir 200 unidades. Novamente, regrinha de 3. 200, né, 50.000 é igual a 100, 200 igual a x. 50.000x, 200 vezes 100. 200 vezes 100 é igual a 20.000, né? 50.000 igual a x, 50.000x. 20 dividido por 50.000, que a minha taxa é de 0,4. Ou então faz igual nós fizemos na vez passada ali no anterior. Pego 200 unidades e divido por 50.000. Quanto que vai dar aí? Quantidade produzida dividido... 0,4. Quantos? Meu foi 0,4. 200... Vamos ver aqui. 200 unidades dividido por 50.000. Dá 0,004. Tá? Então, tome cuidado, tá, gente?
é 200 dividido por 50 mil, dá 0,004, vezes 100, dá 0,4. Aí basta pegar 0,4, multiplicar pelo valor, tá, do meu bem. Então, se é 50 mil, 50 vezes 0,4%, tá? Nós iremos chegar ao valor da taxa de depreciação. Esse método das unidades produzidas, tá, é o método que nós utilizamos para fazer a exaustão. Veja a quantidade produzida, quanto que foi extraído no período e faça a divisão pela quantidade estimada. Todas as exaustões que nós fizemos foi através desse método de unidades produzidas. Sempre peguei lá quantidade extraída, 50 mil, e dividi pela quantidade estimada de produção, sei lá, 200 mil. Aí multipliquei pelo valor da minha mina, tá? Então, esse método das unidades produzidas, tá, é o método que nós utilizamos, tá, para fazer a exaustão. A exaustão utiliza esse método das unidades produzidas, tá? Pego quanto foi produzido e divido pela estimativa de produção. Tá? Não tem como produzir mais que 50 mil. A 50 mil é o limite que eu tenho para produzir. Tudo bem, gente? Professor, Sim. eu meio que me perdi nesse dos 50 mil. O senhor Ah, falou para me pegar os 50 mil vezes 0,4%, que dá 200. não, é para você pegar 200 unidades e dividir por 50 mil unidades. Que dá 0,004. Isso, que é igual aos 0,4% que está lá no slide. Tá? Então, é a quantidade produzida dividido pela quantidade estimada de produção. Tá? Sempre a produção dividido pela estimativa. Entendi. Ok? Ok. Agora nós temos, né, algumas taxas de depreciação. Né? Se a nossa máquina, nosso veículo trabalha de acordo com as horas estabelecidas, já beleza, sem problemas. Agora, se eu trabalho demais, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7 turnos na empresa, existe uma taxa diferenciada, tá? Não é a taxa que vai mudar, tá? É o coeficiente, tá? Então, o coeficiente para o turno de 8 horas, né, de operação, normal, taxa de depreciação normal. Já se eu trabalhar 2 turnos de 8 horas, eu vou acrescentar meio ponto na minha taxa. Então, a minha taxa vai sofrer, né, vou multiplicar por 1,5. Se eu trabalhar 3 turnos de 8 horas, eu vou acrescentar 1 ponto percentual na minha taxa de depreciação. Ou seja, se eu achar 10 mil, né, referente à depreciação de uma operação de 8 horas, no turno de 3 horas, em vez de ser 10 mil, será 20 mil, tá? Porque eu vou ter que depreciar ela 2 vezes, porque são, né, o coeficiente é 2 aí. Então, vou acrescentar uma depreciação a mais. No turno de 2 turnos de 8 horas, vou acrescentar meia depreciação. Tá? E num turno normal, uma depreciação normal. Então, se eu trabalhar apenas um turno de 8 horas, depreciação normal. Se eu trabalhar 2 turnos de 8 horas, vou ter a depreciação normal, mais meia depreciação. Tá? Se eu trabalhar 3 turnos de 8 horas, só um minutinho. Se eu trabalhar 3 turnos de 8 horas, vou ter 2 depreciações, tá? A depreciação normal, mais uma depreciação referente às horas extras trabalhadas. Sim, pode falar, César. Exemplifica com números, por favor. Tipo, dá um valor e acrescenta os pontos, só para eu entender. Beleza. Vou falar lá no Excel. Vamos lá no Excel, tá?
Então, vamos aqui no Excel. Compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Excel. Estão visualizando aí? Não. Tá, só um minutinho. Pronto. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, tá? Eu tenho um bem, tá? Máquinas. Máquinas, tá? 60 mil. 50 mil, taxa de 10%, tá? Então, eu tenho uma taxa de 10% referente à minha depreciação de máquina. Então, eu trabalhei um turno. Então, se eu trabalhei um turno, vou pegar este, né, depreciação normal. Certo? Então, primeiro turno, né? Trabalhei um turno de 8 horas. Turno de 8 horas. Então, trabalhei um turno de 8 horas, a minha depreciação é normal. Tá? Então, 5 mil reais. Trabalhei 2 turnos de 8 horas. Como que vai ficar a minha depreciação? Vai ser 50 mil vezes 10%, que é a minha taxa de depreciação, vezes 10%, multiplicado por 1,5, tá? Que é aquele coeficiente referente à taxa de 2 turnos, que vai dar 7.500, que é a mesma coisa que eu pegar, tá? É a mesma coisa que eu pegar 50 mil vezes 10%, que é igual a 5, tá? Qual que é a metade de 5? Não é 2.500? Então, eu peguei a depreciação, que eu já tinha, uma depreciação, e acrescentei mais meia depreciação, que vai dar 7.500, tá? Então, eu tenho a depreciação, tá? Depreciação inteira. Meia depreciação. Meia depreciação. Então, se é meia depreciação, né? 2.500. Então, 2.500, 5 mil, que é uma depreciação inteira, mais a minha meia depreciação é igual a 7.500 reais. Tá? Vamos fazer agora referente a 3 turnos de 8 horas. Turnos de 8 horas. Vou pegar, novamente, 50 mil vezes 10%, multiplicado por 2, que é aquele coeficiente lá, que vai dar 10 mil. Ou seja, peguei a depreciação do período e acrescentei uma depreciação a mais. 5 mil, que é o valor da minha depreciação, 5 mil, que é igual a 10 mil. Então, eu acrescentei uma depreciação a mais no meu bem, tá? Quando eu trabalho demais, eu acrescento uma depreciação a mais. Então, se eu trabalho um turno normal, depreciação normal, 5 mil reais. Se eu trabalho 2 turnos, eu tenho a depreciação do período mais meia depreciação. É a mesma coisa que seu chefe pega e fala assim para vocês: se vocês trabalharem um turno a mais, eu vou pagar o seu salário, né? E vou te dar mais 50%.
Então, você vai ter o seu salário mais metade do seu salário. Se o seu salário for R$ 5.000, então você irá crescer no seu salário mais 2.500. Então, no final do mês, vocês irão receber 7.500. Aí ele pega e fala assim para vocês: não, trabalha 3 turnos para mim. Eu vou dar 100%, tá? Vou dar um salário a mais para vocês. Então, vocês terão o seu salário de R$ 5.000 mais um salário extra de R$ 5.000. No fim do mês, vocês irão receber, tá? R$ 10.000. Professor, Sim, então no caso aí, cada turno a mais é meio depreciação a mais, então. isso, cada turno, assim, cada turno, se for de 8 horas, tá? Se for o turno de 8 horas, se for um turno de 4 horas, em 2 turnos de 4 horas vai dar um turno de 8, então a depreciação é 10%. É turno de 8 horas. Então varia conforme a hora de turno? Sim, de acordo com as horas de turno. Igual eu falei, trabalhei 2 turnos de 4 horas, no final deu 8. Então, dá um turno de 8 horas. Então, a depreciação é normal. Para sofrer esses coeficientes aqui, acrescentar meio ponto aqui, tem que ser turno de 8 horas, tá? Tá, então, mas só que aí levando em consideração um turno de 8 horas. 3 Sim. turnos, então, dá 1 ponto a mais, então 4 turnos, 1,5 ponto, 5 turnos, 2 pontos, assim por diante. E assim por diante. Mas não tem como trabalhar 5 turnos, né? Só tem 24 Um horas. exemplo. Sim. Vai acrescentar meio ponto a cada turno, tá? No segundo turno, meio ponto. No terceiro turno, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto. Beleza, gente? Mole, né? Beleza. Beleza. Mole nada. Fácil igual tomar doce de criança. É nada, vem tomar doce da minha filha para ver se você consegue. Rapaz do céu. Então vamos lá. Continuando. Aí nós temos as nossas atividades práticas. Tá? Agora vocês prestem atenção que nós iremos, tá, resolvê-las. Tá? Vou voltar lá no Excel, tá? Vamos resolver. Os exercícios já estão aqui, mas nós iremos resolvê-los agora. Só um minutinho que está chegando a imagem para vocês. Então vamos lá. Então aqui nós temos lá a atividade prática, tá? E vamos resolver as atividades. Atividade bem simplesinha. Então aqui, calcular, né? Calcular e fazer os lançamentos contábeis aí. Em 31 de dezembro de X1, as cotas de depreciação pelo método linear para os seguintes bens: computadores, cujo saldo em 31 do 12 de X0 era de 40 mil. Então, valor do bem. Valor do bem. Então, valor do bem. Qual que é o valor do meu bem? 40 mil. 40 mil. Então, eu tenho 40 mil aqui. O valor do meu bem, 40 mil. Qual que é a taxa de depreciação de computadores? Vocês se lembram? 20%. Quantos? 20%. Então, a taxa de depreciação de computadores
Depreciação é igual a 20%. Então, a taxa de depreciação é 20%. Qual que é a depreciação? 40 mil vezes 20%. Então, É essa 8 mil. 8 mil. Essa é a minha depreciação no ano de X1. Tá? 8 mil reais. Então, taxa de depreciação, 8 mil reais. Letra B. Móveis e utensílios. Vamos fazer os lançamentos aqui, tá? Vou debitar. Débito, crédito. Vou debitar despesa com depreciação e vou creditar depreciação acumulada veículos, valor 8 mil reais. Computador, não é, É professor? computador. O computador, desculpa. Computador. Computador. Então, debito, despesa com depreciação, credito, depreciação acumulada, computador, 8 mil reais. Letra B, móveis e utensílios adquiridos em 20 de maio. Colocamos a operação, tá? Em 31 de maio de X1. No valor de 12 mil reais. Como que eu faço a depreciação aqui, gente? Valor do bem. Qual que é o valor do bem? 12 mil. 12 mil. Taxa de depreciação. Quanto que é? Imóveis e utensílios. Quantos? 10%. 10%. Tá? Então, a minha taxa é 12 vezes 10. Ok? Sim, 1.200. 1.200. Só que ele não trabalhou o ano inteiro, tá, gente? Ele começou a funcionar a partir de maio, né? No mês de maio. Então, eu preciso dividir por 12, tá? 12. Fazer uma informação. 100. Tá, só um minutinho. Inserir comentário. 12 meses. Então, 12. Então, eu vou pegar 12 dividido por 12. Então, a minha taxa de depreciação mensal, taxa mensal, tá? É de 100 reais. Quantos meses se trabalhou com a máquina? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 8 meses trabalhado, tá? Meses trabalhado. Então, eu trabalhei 8 meses. Então, a depreciação é 100. Professor, vai contar maio aí? Sim, conta maio. Mas a máquina começou a funcionar. Começa a contar no momento que ela está em funcionamento. Mesmo que seja no último dia útil do mês? Mesmo que seja no último dia do mês. Tá? Tá bom. Se ela trabalhou mês de maio, conta mês de maio. Às vezes, nesse último dia, ela trabalhou mais do que os outros meses. Tá? Então, conta o mês de maio. Então, a depreciação
Valor da depreciação. R$ 800, tá? Este é o valor da depreciação do período aí. Lançamento, débito, crédito, despesa com depreciação, depreciação acumulada, móveis e utensílios. R$ 800. Vai ver devagar. Aquilo, gente? Eu já ia me perder aí. Eu me perdi quando o senhor fez o cálculo dos meses, professor. Depois Sim, do, eu também, do 12 porque aí... do 12. Não, então até o 12.000 vocês, 1.200, ok, né? Sim. Aí Isso. peguei 12, que é a quantidade de meses, né? E achei, peguei 1.200, dividi por 12, achei R$ 100 é a taxa mensal. Isso, 8 aqui, é a quantidade de meses trabalhado, que é de maio até dezembro. Então, de maio até dezembro dá 8 meses, tá? Vou colocar uma informação aqui. De maio a dezembro, igual a 8 meses. Né? Então, trabalhei 8 meses. Então, eu tenho uma depreciação de R$ 100 ao mês. Se eu trabalhei 8 meses, no total do final de X1, a minha depreciação será de R$ 800. Entendi, agora entendi. Entenderam? Sim. Eu entendi. Beleza. É porque ele tá Máquinas. puxando do exercício anterior, né? Desde dezembro. Por isso que eu tinha me perdido, não tinha visto. É porque ele quer, lá no enunciado, calcular e contabilizar, né, em 31 de dezembro de X1. Então, ele quer saber o Isso. saldo em X1. E essa máquina foi comprada em X1. Tá diferente do exercício anterior, que foi feito em X0. Tá? Tá. Aí, máquinas. Valor do bem. Qual que é o valor do meu bem? 20.000. Taxa de depreciação da máquina, quanto que é? 10%. Então, a minha depreciação é 20 vezes 10%. Valor da depreciação. Então, R$ 2.000 é o valor da depreciação. Aí ele fala, considerando o seu uso em 2 turnos diários. Então, significa que ele trabalhou aqui 2 turnos de 8 horas. Então, 2 turnos de 8 horas, eu vou acrescentar o coeficiente de 1,5. Que significa, vou acrescentar mais meia depreciação. Então, a minha depreciação vai ser 2.000 vezes 1,5, que é igual a R$ 3.000. Tá? 3.000 por quê? Eu acrescentei mais meia depreciação. A minha depreciação normal é de 2.000. Se eu acrescentei mais meia depreciação, então metade de 2 é 1. Então, é a depreciação do período mais meia depreciação. Então, a depreciação neste período é de R$ 3.000. Depreciação em Não entendi. turnos. Ah, quem mais não entendeu? Eu. Vocês lembram que eu expliquei sobre o coeficiente aqui? Tem que aplicar, até o César questionou, se eu trabalhar turno de 4 horas, tá? Eu expliquei, então, para um turno normal de 8 horas, faça uma depreciação normal.
que seria esses R$2.000 aqui, tá? Então, turno normal, a minha depreciação é de R$2.000. Só que eu trabalhei 2 turnos, então tive uma depreciação acelerada. Tá? Trabalhei 2 turnos, a depreciação é acelerada. Então, eu preciso acrescentar meio ponto aqui. Aqui eu tenho 1, tá? 1 ponto. Aqui eu vou acrescentar 1,5, tá? Porque eu trabalhei 2 turnos. Vou acrescentar mais meio ponto. Então, acrescentando mais meio ponto significa que eu estou acrescentando mais meia depreciação naquela que eu já tinha. Qual que é a depreciação que eu tinha? R$2.000. Se eu vou acrescentar mais meia depreciação, então vou acrescentar mais R$1.000, que é metade de 2.000. Então, 2.000 mais meia depreciação é igual a R$3.000, que é a depreciação referente a 2 turnos. Então, eu vou pegar... Professor, 2.000, só um minuto, multiplicar por 1,5, ou só meio, né? Vai dar 3.000. Sim. sabe que eu não estou entendendo é o seguinte: se a metade de turno é 2.000, é 1.000. Por que desse meio? Esse meio saiu da onde? Da onde é obrigatório em todos colocar? Não, é assim, tá? Esse meio, tá? 1,5 aqui que nós colocamos é obrigatório quando se trabalha em 2 turnos, tá? Então aqui eu trabalhei 2 turnos, tá? Trabalhei 2 turnos, então vou acrescentar meio ponto. Se eu tivesse trabalhado 3 turnos de 8 horas, eu iria acrescentar 1 ponto, ou seja, mais meio ponto referente ao turno anterior, que seria 2, tá? Eu iria acrescentar mais uma depreciação, então, no caso, seria R$4.000, tá? Que é uma depreciação normal, mais uma depreciação referente às horas extras, tá? Então, cada turno de 8 horas que eu faço, eu acrescento meio ponto, tá? Então, eu trabalhei 2 turnos, acrescentei meio ponto. Trabalhei 3 turnos, acrescentei mais meio ponto. Era 1,5, com mais um turno, acrescentei mais meio ponto, fui para 2. Se eu tivesse que trabalhar 4 turnos, então seria 2,5, porque eu iria acrescentar mais meio ponto. 5 turnos, iria para 3, que eu iria acrescentar mais meio ponto. Esses meio ponto que acrescenta é por lei, tá, gente? Isso precisa ser feito a depreciação de acordo com a quantidade de turnos. Quanto mais eu trabalho, mais depreciação, mais máquina eu gasto, tá? Então, esse meio ponto está na legislação, nos livros, então não é uma coisa que foi inventada assim no exercício, tá? Isso precisa ser calculado dessa forma aí. Cada turno extra de 8 horas eu acrescento meio ponto, tá? Acrescento meia depreciação, no caso, né? Se eu tinha 2... Além da metade, né? Além da depreciação. Isso. Além da depreciação, eu acrescento mais a metade da depreciação. E aí? Perguntas? Sabia. Vamos continuar. O pessoal está tentando entender aqui, professor. Estou percebendo. Tô entendendo, professor. Absorvendo informações. É, né? Bastante, né? Lançamento. Né? Vou copiar aqui para evitar a fadiga. Despesa com depreciação, R$3.000. Depreciação acumulada, máquinas, R$3.000. Só isso. Isso aqui, essa é a planilha de Excel, eu vou mandar para vocês depois, tá? Podem ficar de... Então, resolvemos a atividade prática 1. Vamos fazer a 2 agora. Calcular e contabilizar a cota de amortização em 31 de dezembro de X3 das seguintes contas.
Fundo de comércio, pela taxa de 10%, sabendo que o saldo em X2 era de 15 mil. Então, valor do bem. Qual que é o valor do bem? 15 mil reais. Taxa de depreciação e amortização, 10%. 10%. Então, 15 vezes 10, 1.500. Débito, crédito, despesa com amortização acumulada, fundo de comércio. Valor 1.500. Valor 1.500. Só isso. Oi? Professor, Sim. no caso, suponhamos, ali, né, fala assim, que a taxa em dezembro de X3, né? Sabendo que o saldo era em X2. Mas se fosse, suponhamos, quisesse que fizesse um lançamento acumulado do ano de 2000, no caso, é X2, né? 2002, é isso? 2002, 2012. Não... Tá. Vamos falar 2002. No caso, não, mas no caso, se quisesse fazer um acumulado dele, a conta teria como? Terminaria aí? Era só isso? Se tivesse, por acaso, uma pergunta desse sentido? Não, vamos supor que, né, no ano de X2 ele não tenha feito a amortização e ele quer fazer no ano de X3 referente a X2 e X3. Então, se eu sei que a taxa de depreciação anual é 10%, bastaria pegar 15, multiplicar por 10, daria 1.500. Essa taxa de 10%, ela vai para todos os anos. Se eu multiplicar em X3 é 10%, em X2 é 10%, tá? Se eu quisesse fazer os 2 anos, faria aqui, tá? Vou colocar aqui, X2, X3, tá? Valor do bem, valor da amortização. 15 mil vezes 10%. Essa taxa vai até o 10º ano dele. Então, vai ser 15 mil vezes 10% no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e assim sucessivamente. A taxa, Professor, o valor da amortização, desculpe, não vai mudar. Sempre será 1.500. Sim. um igual exemplo, eu não sei se eu entendi direitamente o raciocínio da Dani, mas tipo assim, não fiz o cálculo, o cálculo de amortização no X2, mas eu quero fazer do X2 e X3 junto. Eu posso só fazer em cima de 20%? Não. Você tem que fazer em cima de 10%. Você não pode fazer assim. No caso... Você teria que fazer 2 lançamentos, igual nós fizemos aqui, tá? Um lançamento referente a X, né? A X2 e outro lançamento referente a X3. Mesmo que seja valores iguais, eu não posso fazer 2 lançamentos de uma vez só. Não pode. Não pode pelo seguinte fato. Porque depois você vai olhar a taxa de depreciação e você não vai saber por que é 20%. Tá? Se a informação que você tem é 10%, então vocês precisam fazer separado, tá? Quanto mais detalhado, melhor. Tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Aí os lançamentos, no caso, seria só isso. Isso daí seria o lançamento. Ou não, teria que colocar débito, crédito. Não, aí no débito e crédito, né, você poderia especificar. Tá? Aí débito e crédito, despesa com amortização acumulada, fundo de comércio. Tá? Já fiz aqui, tá? Débito, despesa com amortização, crédito, amortização acumulada, fundo de comércio. Beleza? Sim? Tá. Tá. Eu acho que sim. Beleza.
Então, vamos resolver aqui a próxima. A próxima é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho o valor do bem, 60 mil. A taxa é a mesma ali de cima, tá? 10%. Então, 60 vezes 10. É o valor da amortização. No exercício aí, fala que já tem amortizado 54 mil reais. Então, significa que essa será a última amortização que a empresa vai fazer desses direitos autorais. Tá? Porque vai ter 54 com mais 6 mil, tá? Dá 60 mil. Lançamento, a mesma coisa aqui de cima. 6 mil e 6 mil. Aqui, amortização acumulada, direitos autorais. Então, agora eu tenho um valor, um direitos autorais no valor de 60 mil e uma depreciação acumulada, uma amortização acumulada no valor de 60 mil. 54 do ano anterior, né, que já tinha durante os anos, mais 6 mil desse ano. Então, eu não tenho mais nada para amortizar de direitos autorais. Essa conta já está zerada, tá? Não tem mais saldo nenhum de direitos autorais. Significa, tá, gente, que agora, se o governo quiser quebrar a patente, né, dos seus direitos autorais, qualquer um pode utilizar aquela marca que você tem lá, tá? Aquela música que você quer cantar, não, mas vocês podem cantar porque agora não tem mais saldo nenhum. E se vier acontecer, lógico que é meio difícil, né? Beleza? Professor, eu me perdi aí nos 54 mil aí, eu me perdi nessa parte aí. Não, no 54 mil, no exercício, tá? Ele fala, considerar que a conta amortização acumulada no referido bem tinha um saldo de 54 mil. Então, significa que já foi amortizado 54 mil desse bem, tá? Então, já vem lá durante 9 anos sofrendo depreciação de 6 mil, 6 mil, 6 mil. Aí chegou agora, já tem um saldo acumulado de 54 mil, tá? Então, se eu tenho 54, eu tenho 54 mil já amortizado e eu amortizei agora 6 mil, então significa que eu já amortizei todos os meus bens, tá? Todo o valor que eu tinha desse direito autoral. Porque ele valia 60 Entendi. mil, 6 mil agora com mais 54 é igual a 60 mil reais. Entendi. Uhum. Professor, só tiro mais uma dúvida. Então, esses exercícios aqui que eu estou tentando resolver, Ah, ele vai ser mais ou menos dessa forma aqui, como sim, o senhor está explicando. sim, eu só posso Esse- responder isso que eu falo. Esses exercícios que você passou, é isso aqui. Eu É vou fazer, isso não tem aí. que colocar mais nada. Mais nada, Ah, rapaz. É isso aí. Só isso. então, quer dizer assim que eu não tenho que acrescentar lá uma conta lá não sei na onde, da Dona Maria que foi lá com o Joãozinho, nada disso. É só pegar, multiplicar vezes a porcentagem, o valor do bem ano, né? O ano do bens, vezes a porcentagem, a taxa, já achou o resultado e finalizou o exercício. Sim, Isso? sim. Aham. Só isso. Tá? Tá bom. Mole, Então mole. tá bom, professor. Mole. Finalizando aqui, tá? Exercício 3 sobre exaustão, tá? Valor de uma jazida de pedra, né? Valor estimado, 60, valor que foi pago 60 mil. Estimativa da jazida, 20 mil toneladas. Foram extraídas no período, tá? 400 toneladas. O prazo de concessão é de 10 anos. Letra A. Calcular e contabilizar a cota de exaustão com base no prazo de concessão. Então, eu sei qual é a minha taxa de amortização aqui? Sei, gente? Qual é a minha taxa de amortização?
Amortização ou exaustão? De exaustão, desculpa. Obrigado, César. Eu sei qual é a taxa de exaustão? Aqui eu acho que não tem como saber, professor. Vai ter que calcular, né? Vai Vou descobrir ter o que achar a produzido taxa. pelo produzido. Né? Não, aqui Isso, é, vai ter que achar. é sobre a período de concessão. Então, eu sei a minha vida útil, né? Que é 10 anos. Então, basta eu pegar 100, tá? E dividir por 10. Que é igual aqui, tá? 100 dividido por 10 é igual a 10%. Então, achei, tá? Vou colocar aqui. 100 dividido por 10 é igual a 10%. Taxa de exaustão. Então, achei a taxa de exaustão, tá? 10%. Ou nós podemos fazer o seguinte, tá? Colocar um zero aqui que vai dar esse valor aqui, tá? Ou vocês fazem 100 dividido por 10, ou pega 0,1, né? Divide por 10. Fica a critério de vocês. Então, achei a minha taxa. Então, a minha taxa de exaustão é de 10%. Valor do bem, qual que é o valor? R$60.000? 60 mil. 60 mil. Valor do bem, 60 mil. Então, 60 mil vezes a minha taxa de depreciação, tá? Que é igual... Professor, eu só, com licença, sim. falhou aqui na hora que o senhor estava falando. Eu quero saber por que ficou 0,1. Só para me acompanhar, senão eu não vou Porque aqui conseguir eu entender. mudei, tá? Vou deixar 100 lá, então, para ficar mais fácil, tá? Ah, tá. Porque era 10%, né? Sim. Ah, tá. Aqui é 10%, tá, gente? Aqui é 10%. Vou colocar aqui, converter, vamos ver aqui, em porcentagem. Não, aqui não dá. Aqui vai ficar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui, beleza. Então, coloquei 100, né? Dividi por 10. Achei a taxa de 10%. 60 mil, valor do meu bem, multiplicado pela taxa de 10%, é igual a exaustão de R$6.000. Tá? Débito, crédito, despesa com exaustão acumulada de jazida. Ué, Valor. professor, achei que ia usar produção estimada, extraído. Não, calma aí, tá? A gente está fazendo conforme está pedindo no enunciado, tá? Aqui no enunciado, aqui no final, tá? Ele fala que é prazo de concessão. Ah, tá, vai vir embaixo. Isso, tá? Aqui tá falando aqui. Prazo de concessão. Então, eu utilizei o prazo de concessão. Concessão são 10 anos, tá? Concessão são de 10 anos. Vou colocar aqui. Só um minutinho. Inserir. Prazo de concessão. 10 anos, tá? Então, o meu prazo de concessão é de 10 anos. Vou pegar 100, né? E dividir por 10. Que achei a taxa de 10%. Peguei o valor do meu bem, 60 mil, e multipliquei pela taxa. Então, o valor da exaustão, de acordo com o prazo de concessão, é de R$6.000, tá? Durante o ano. Então, durante o ano, durante 10 anos, tá? R$6.000 por ano. Agora, aqui na de baixo, é referente à quantidade extraída,
tá? Então, aqui, estimativa. Qual que é a minha estimativa? 20 mil. Extraída 400 toneladas, tá? Valor do bem. Então, aqui, eu tenho 20 mil, que é a estimativa, e tenho a extraída. Então, a fórmula é pegar quantidade extraída dividido por quantidade estimada. Então, esta é a fórmula. Ó, 0,02. vou ver aqui. Tá? Então, a fórmula é essa aqui. Então, qual que é a minha quantidade extraída? 400 dividido por 20 mil. Então, 0,02. Tá? Então, 0,02 a taxa de exaustão. Valor do bem. Quanto que é o valor do bem? Valor do bem, 60 mil. 60 mil. Então, vou pegar 60 mil multiplicado pela minha taxa. R$ 1.200, tá? Exaustão. Então, a conta aqui será exaustão acumulada 1.200. Pronto, só isso. Terminamos. Perguntas? Nada? Professor, então, quando no exercício pedir calcular e contabilizar a cota de amortização, seria isso? Sim, você vai fazer o cálculo, tá? E vai fazer os lançamentos lá de débito e crédito. É que eu estou fazendo meu exercício. Então tá, então entendi. Vocês visualizaram aqui enquanto eu estava resolvendo no Excel? Eu não consegui ver. Sim, Mas quando eu você vai vi. mandar depois, Eu vi. Eu vou mandar sim, tá? Mas tá, beleza. eu não consegui, mas na hora que mandar depois, eu vou dar uma conferida. Não, beleza, vou mandar para vocês. Provavelmente não hoje, tá? Mas amanhã eu mando para vocês, sem problema nenhum. Alguma Ok. dúvida, gente? Professor, aparentemente eu acho que o senhor abriu alguma coisa aqui nessa minha cabeça. Qualquer coisa, se eu tiver dúvida em relação ao exercício, que eu vou te perguntando. Pode Ok, ser? pode ser, sem problemas. Então, encerramos por hoje? Beleza. Beleza, gente. Boa Beleza, noite, professor. tá? Boa noite. Hoje tem paredão, esqueci. Professor, não dá futuro Big Brother, não, professor. Mas tem que assistir, senão fica desatualizado. Gente, boa noite. Bom descanso para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.